Hoje nós vamos começar aqui essa aulinha. Eu vou ensinar a vocês o meio ponto alto, tá? E em seguida o ponto baixo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já fiz o meu cordão de 20 correntinhas, tá? Que é a base da minha amostra. Porém, vocês vão fazer de acordo com a necessidade de vocês, tá certo? Eu fiz aqui meu cordão de 20 correntinhas. E agora, eu vou iniciar fazendo 2 correntinhas, tá? Fiz aqui a primeira. E vou fazer agora a minha segunda corrente. Então, fiz aqui as 2 correntes. Não vou trabalhar na minha terceira correntinha, porque a minha terceira correntinha vai ser a base do meu ponto, tá certo? Então, eu vou trabalhar a partir da quarta corrente. Então, vou laçar aqui a agulha, vim na quarta correntinha, introduzir a minha agulha, puxar o meu fio e vou ficar com 3 laçadinhas na agulha, tá certo? A diferença do ponto alto para o meio ponto alto é essa, que o ponto alto você pega 2 e 2. E aqui você vai laçar a agulha e vai pegar automaticamente as 3 laçadinhas de uma só vez, como tá mostrando aqui no vídeo, tá bom? Então, laçada na agulha, vou introduzir aqui na minha correntinha e vou puxar o meu fio. Fiquei aqui com 3 laçadinhas na agulha, automaticamente já vou laçar aqui e puxar os 3 anéis de uma só vez. Gente, começa da mesma forma que o ponto alto. Porém, em vez de pegarmos 2 laçadas e depois 2 laçadas, nós pegamos as 3 laçadinhas iniciais de só uma vez, tá? Então, aqui, lacei o fio, introduzi aqui no meu próximo pontinho e pegamos o fio lá atrás novamente, tá? Ficamos aqui, normalmente, com 3 laçadas na agulha. Laçada no fio, vamos pegar aqui, ó, essas 3 laçadas de uma só vez, tá? Vou fazer aqui de novo. Laçada na agulha, venho aqui para o próximo fio, ou o próximo ponto, puxei, fiquei com as minhas 3 laçadinhas na agulha. Laçada no fio novamente, e eu pego aqui, ó, só de uma vez, as 3 laçadinhas. Então, esse é o meio ponto alto, tá? Vou aqui seguir fazendo a minha amostra de meio pontos altos. Essa aqui tá um pouco complicada porque esse fio ele desvia muito, tá bom? Mas aqui, ó, vamos puxar as 3 laçadinhas de uma vez só. Voltamos aqui novamente e puxamos aqui as 3 laçadinhas de uma vez só, tá vendo? Novamente, trago e puxamos aqui, ó, de uma vez só. Então, este é o meio ponto alto, tá ok? Finalizei aqui a minha amostra do meio ponto alto, tá? Cheguei aqui no meu último ponto e vou subir normalmente, assim como eu fiz com as amostras de pontos altos, tá? Só que ao invés de 3 correntes, eu vou fazer apenas 2. Isso vai variar de acordo ao fio, a tensão do ponto de vocês, tá? Vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou fazer aqui 2 correntes. E vou virar o meu trabalho. E aqui no próximo ponto, porque esse já tá feito, tá? Então, aqui no próximo, eu sigo fazendo o meio ponto alto, tá? Então, aqui, ó, vou seguir fazendo meio ponto alto. Laçando minha agulha, introduzindo o fio e trazendo assim como no ponto alto. Laço o fio novamente e pego aqui as 3 perninhas. Introduzo, trago, pego as 3 perninhas. Laço a agulha, introduzo, trago aqui, ó, laço e pego os 3 fios, tá vendo? De uma só vez. Então, esse é o meio ponto alto. Cheguei aqui, ó, já no finalzinho da minha amostra. Então, aqui eu vou laçar a agulha. Vim aqui, ó, nessa correntinha que é o meu último ponto para completar 20 pontinhos da minha amostra, né?
Como eu expliquei na amostra de ponto alto, a gente tem que contar a quantidade de ponto que tem, que é pra gente não se passar. Então, aqui ainda tá faltando um ponto, que é em cima dessas correntes, ó. Que aqui é o meu primeiro meio ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, na correntinha, introduzo e finalizo aqui o meu último meio ponto alto. Aqui eu posso fazer a minha correntinha e finalizar o meu trabalho. No meu caso, tá? Eu vou fazer apenas essas duas carreiras só mesmo para poder mostrar a vocês. Mas aqui vocês vão fazendo até a quantidade de carreira que vocês acharem necessária, tá certo? Então, terminou aqui a carreira, faz mais duas correntes, vira o trabalho e continua seguindo fazendo meio ponto alto em cima de meio ponto alto. Meu cordão de correntinhas, tá? Para quem assistiu a primeira aula, vai entender do que eu tô falando. Então, eu já fiz aqui o meu cordão de correntes, tá? Coloquei 20 correntinhas, tá certo? E o meu ponto baixo eu vou iniciar exatamente da mesma forma que eu iniciei o meio ponto alto. Após fazer a minha quantidade de corrente necessária, eu vou fazer aqui, ó, mais duas correntes. Essas duas correntes vai ser o meu primeiro ponto baixo. Vou pular a terceira corrente. E então, na quarta corrente, eu vou iniciar o meu ponto, tá? Lembrando que no meio ponto alto e no ponto alto, nós começamos dando uma laçada na agulha. Porém, no ponto baixo, ele é diferente. Ponto baixo, a gente não laça a linha na agulha, tá certo? Então, aqui, ó, os dois pontos, já é o meu primeiro ponto baixo. O terceiro ponto é a base desse primeiro ponto. Então, aqui na quarta corrente, ó, nós já passamos a agulha direto na correntinha, tá vendo? Aí sim, puxamos o nosso fio. Vamos ficar com duas laçadas na agulha. Agora, nós laçamos novamente e puxamos os dois fios aqui de uma vez só. Novamente, sem precisar dar laçada nenhuma na agulha, nós vamos aqui para a próxima correntinha. Introduzimos aqui a nossa agulha, puxamos o nosso fio e ficamos com duas laçadinhas na agulha. Agora sim, laçamos a agulha e pegamos esses dois fios de uma só vez. Esse é o ponto baixo. Introduzimos, puxamos, duas laçadas na agulha. Laçamos e pegamos os dois de uma vez. Vou fazer mais uma vez, tá? Então, aqui é a próxima correntinha. Eu não vou dar laçadinha nenhuma na minha agulha. Vou simplesmente introduzir aqui direto na correntinha, tá? Introduzir aqui na correntinha, vou puxar o meu fio e ficar com duas laçadas na agulha. Tá vendo? Dessa forma que tá mostrando aí no vídeo. Vou agora laçar a minha agulha e trazer aqui, ó, já pegando os dois fios de uma só vez. Então, continuando aqui, ó, o ponto baixo, tá? Nós introduzimos a agulha direto já no ponto, puxamos aqui, ó, o fio. Já ficamos com duas laçadinhas na agulha. Laçamos o fio novamente e pegamos aqui de uma só vez. Então, eu já coloco aqui, ó, minha agulha direto no ponto, puxo, fiquei com duas laçadinhas, laço aqui o fio e já passo no ponto de uma só vez. Outro ponto baixo é o ponto básico, tá? É o ponto utilizado para fazer os amigurumis, que são as peças que eu trago aqui no meu canal. Então, vamos se dizer que para o que eu faço, o ponto baixo é o ponto que eu mais uso atualmente, que é esse ponto aqui, tá? Que é para deixar a peça, né, bem fechadinha, que é o corpo dos bonecos que eu faço. Então, aqui eu introduzo, trago e pego os dois de uma vez. Introduzo, laço o fio, trago, laço, pego os dois de uma vez só. Então, eu vou concluir aqui a minha amostra e retorno com vocês. Já terminei aqui a minha amostra de ponto baixo.
Agora aqui, ó, eu vou subir igualmente ao meio ponto alto, fazendo 2 correntinhas, virando aqui o meu trabalho. Esse primeiro ponto já foi feito, que são esses 2 pontinhos que a gente subiu aqui, tá? Esse primeiro pontinho aqui, ó. Então, eu já passo para o segundo. Introduzo aqui a minha agulha, pego o fio lá atrás, puxo, laço na agulha e pego aqui os 2 de uma vez. Então, introduzo, busco o fio, puxo, laço e pego os 2 aqui de uma vez, fazendo desse jeito aqui. Então, esse é o ponto baixo, tá bom? Vou aqui seguir fazendo os meus pontos baixos. Quando chegar lá no final, eu vou ensinar como arrematar. A minha amostra só terá 2 carreiras, tá? Que é só mesmo para ensinar a vocês. Mas as próximas, vocês podem ir continuando aí a fazer até a medida que vocês quiserem desejarem, tá certo? Eu vou finalizar aqui e retorno. Como sempre eu falo, né, pra gente contar aqui os pontos para não se perder. Então, chegando aqui, ó, para o último ponto, porque eu fiz 20 correntinhas, então eu tenho que ter aqui 20 pontos, tá? Então, aqui no 19, o 20 a gente vai fazer em cima dessas correntes, que é equivalente ao meu primeiro ponto baixo da carreira anterior, tá? Que foram aquelas correntinhas que subimos. Então, aqui, ó, eu introduzo na correntinha, puxo e finalizo aqui o meu ponto baixo. Vou fazer aqui uma corrente e vou finalizar aqui, ó, cortando para poder fazer a minha amostra, tá? Mas vocês aí vão dar continuidade até o tamanho que vocês já desejarem, né? Para vocês irem treinando os pontos, tá? Aqui só foi uma pequena base que eu passei para vocês. Então, agora aí vocês podem ir praticando, subindo aí nas carreiras até a quantidade que vocês quiserem. Então, até chegando aqui, vocês vão subir mais 2 correntes, virar o trabalho e dar continuidade fazendo aqui os pontos baixos até a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Então, eu agradeço por vocês terem assistido, tá?